Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mestre TV e hoje eu vou falar sobre um tema polêmico e não são mamilos polêmicos, é inbound versus SEO. O que você deve contratar primeiro se você estiver começando com marketing digital. Essa é uma pergunta assim, talvez cada 10 ligações, 8 aqui no comercial discutem exatamente isso. Será que eu ofereço inbound ou será que eu ofereço SEO? Será que a pessoa do outro lado fala, eu não sei se eu contrato SEO agora ou se eu contrato inbound? O que eu deveria olhar quando eu for realmente contratar qualquer um desses dois serviços aqui? Mas a variável aqui é que é um iniciante. Então, para um iniciante, esse é o pré-requisito, tá? Alguém que esteja começando. Quais são os prós e contras aí de cada um deles? Vou falar um pouquinho mais, talvez falando um pouquinho da minha experiência. Eu trabalho com SEO desde 2004, então acho que eu tenho um pouquinho de histórico para dizer algumas características do SEO. Eu comecei em Itajubá, fazendo SEO para o mercado americano. Depois, em 2008, eu abri a Agência Mestre somente como Mestre SEO. A gente focou simplesmente nesse pilar. Em 2013 a gente se transformou em Agência Mestre e em 2015 a gente abriu o serviço de inbound marketing, muito por essa onda da resultados digitais, de empurrar o inbound marketing no mercado e lá nos Estados Unidos já ser um tema bem alinhado com SEO, né? Então, querendo ou não, algumas das pessoas olham o inbound sendo algo que contém SEO. E a gente aqui dentro da Mestre entende que na verdade são interseções, tá? A gente tem aqui inbound e a gente tem aqui SEO, diagraminha de Venn. Cada um pega essa parte aqui do meio, né? Se você estudou na escola, sei lá, trigonometria, geometria, você tem aqui um diagrama de Venn, duas bolinhas que tem uma interseção, tá? Essa interseção aqui é normalmente algo que tem nos dois tipos de projeto. Mas existem coisas em inbound que SEO não possui e existem coisas em SEO que inbound não possui. Então talvez esse segundo lado seja o lado mais difícil de tomar decisão. Às vezes uma pessoa contrata falando, eu vou fazer um contrato de inbound porque ele já tem tudo de SEO que precisa. Não, normalmente não, tá? Porque senão seria um projeto muito caro, muito elevado, que na verdade foi um guarda-chuva ali que colocaram todo um projeto de SEO, que às vezes acontece aqui na Mestre. Às vezes a pessoa precisa de algo mais específico em SEO, que eu vou falar daqui a pouquinho, e aí a gente tem que colocar tudo que realmente SEO permite e dá alavancar ainda mais os resultados. Mas falando um pouquinho mais do que a gente encontra dos dois aí. Primeiro que SEO, a visão é de longo prazo, tá? Visão de longo prazo. Longo prazo. O que é essa visão de longo prazo? É bem provável que os seus resultados em SEO surjam a partir do 6º mês, a partir do 7º mês. Por quê? Porque o SEO consiste muito em produção de conteúdo e uma visão técnica da tua plataforma, do seu site como um todo. Então, você tem que trabalhar muito arquitetura, linkagem interna, criação de títulos, meta-description, escolha de novas páginas para o seu site e melhorias possíveis, como, por exemplo, canonical, como a melhoria de velocidade de carregamento, como uma estrutura de um menu, que nem sempre as pessoas que contratam, empresas que contratam, têm um programador disponível full time para trabalhar em todas as implementações de SEO. Então, ele vai fazendo de pouco em pouco todo mês e aí, consequentemente, como são poucas alterações que ele acaba fazendo no mês e ele tem um monte de coisa para fazer, a gente consegue resultados mais distantes do início do projeto, tá? Então, normalmente a gente encurta isso fazendo um trabalho de conteúdo. Então, criar um site que tenha bastante conteúdo, eu posso melhorar um pouquinho mais o impacto do tráfego orgânico e aí, consequentemente, esse resultado vai aumentando ao longo do tempo. Já inbound, eu chamo de visão de médio prazo. Vou botar aqui, tá? Médio prazo. Por quê? Eu entendo que o inbound, ele por ser apoiado pelas estratégias de mídia, você pode começar a fazer uma campanha bacana, legal, e ter resultados com
3 meses, por exemplo, mas tudo depende do seu planejamento inbound, da sua organização. Quanto tempo você demora para criar todo o seu planejamento, colocar as primeiras landing pages no ar e de fato ter uma campanha de mídia rodando. Se você conseguir em 45 dias, legal, você vai começar a colher ainda no segundo mês. Mas aqui dentro da Mestre a gente coloca mais ou menos o terceiro mês como sendo o start de resultados legais de inbound. Óbvio, é um efeito bola de neve como SEO, vai dar mais resultado a longo prazo, mas a gente olha o SEO como um resultado muito mais longo. Do lado de SEO, eu entendo que o crescimento é contínuo, tá? Vou só colocar aqui, contínuo. Vou botar o crescimento aqui. Não que inbound não seja, mas quanto mais eu melhoro em termos de SEO, mais eu cresço, eu tendo a crescer. Imaginando que todo o cenário de concorrência esteja estagnado e você fazendo as melhorias, é bem provável que seus resultados vão somente crescendo, tá? Então é uma parte muito legal. E outra que eu coloco assim, né? É gratuito. O clique, né? Vou botar aqui o clique. O clique da busca orgânica é gratuito. Óbvio, o trabalho de consultoria não é, o trabalho que você vai pagar para o programador não é, o trabalho que você vai ter em criar o conteúdo não é gratuito, mas todo clique ele é gratuito. Então uma vez que você produz, melhora o seu site, isso é seu. O Google vai entender melhor, ele vai te posicionar melhor e consequentemente você vai atrair mais visitantes e não precisa pagar por eles. Por isso que a longo prazo o projeto de SEO se paga muito bem, muito bem. Então empresas que estão investindo em SEO 2, 3, 4 anos, tem um cliente que está aqui na Mestre há mais de 7 anos, né? Quase desde o início nosso, um dos nossos clientes mais antigos, eles investem em SEO e o resultado é cumulativo. O que eles pagam de FII mensal é ínfimo comparado ao resultado que eles já tiveram em termos de lucro frente ao tráfego orgânico. Uma parte do inbound que é interessante é que ela eu não vou fazer uma comparação muito direta, mas ela é alinhada ao time de vendas barra comercial, né? Por quê? Como assim, né? Quando você faz um trabalho de inbound, você precisa que o time comercial daquela empresa esteja muito alinhado. Por quê? Porque você vai entregar para ele oportunidades qualificadas, leads qualificados, pessoas que estão interessadas em fechar. É isso que o inbound entrega. Ele entrega leads qualificados, realmente pessoas interessadas em fechar. Já SEO entrega tráfego orgânico. Ele entrega um lead que possivelmente precisa ser trabalhado pelo seu comercial. Já inbound não. Inbound a gente pode gerar os leads realmente que estão interessados, mas ele também tem o que a gente já falou em outros episódios, o famoso MQL, que é a qualificação. Eu entendi que aquele lead precisa de um contato, de um comercial e eu entrego ele ali dentro pro teu time comercial. Então é muito mais próximo do time de vendas e comercial e com isso a atração que você ganha, né? Atração. Vou botar aqui, ó, tração, mais. A atração que você ganha a longo prazo é muito grande. Por quê? Se você continuar com investimentos em SEO, por exemplo, bom tráfego orgânico, com mídia, você continuar gerando lead ali de forma consistente, o funil que você tem projetado, a automação de marketing que você tem, sequências de e-mail e toda a parte de nutrição que você vai fazer para aquele lead vão de fato jogar essas pessoas para o comercial. Então, é uma máquina que você monta, que você tem que gerir para ela não sair dos trilhos, né? Aí que normalmente está o erro inbound, é você achar, não, agora que eu já criei a máquina é só deixar ela aí operando. Não, você tem que ver se ela não está saindo dos trilhos, tá? E aí conforme você vê que o fluxo está funcionando, os e-mails estão sendo abertos, que de fato aquela persona está certa, que as campanhas estão alinhadas, que as páginas estão sendo visitadas, beleza, continua gerando lead. E isso vai alimentando o comercial de forma consistente. E isso dá uma visão para a empresa muito boa frente à previsibilidade, algo que não necessariamente em SEO você tem. Porque em SEO você não tem uma certeza de quanto de tráfego orgânico você vai crescer. Você tem mais ou menos uma estimativa. Já em inbound você tem um funil muito bem desenhado. Ah, quantos leads eu preciso para transformar em oportunidades, quantas oportunidades eu preciso transformar para virar vendas. Já é um funil mais maduro. Normalmente se você faz 4 meses de um trabalho, 5 meses de um trabalho, você consegue desenhar um funil muito bem. E aí, consequentemente, você consegue saber o quanto a sua empresa vai crescer realmente. Alguns pontos negativos dos dois, tá? SEO, como é longo prazo, então você não consegue um resultado de curto prazo, óbvio, né? Então o inbound acaba ganhando para esse lado. Na linha do estar mais alinhado com o comercial, acredito que inbound tenha mais poder de estar próximo do comercial, SEO entrega mais
a visitação orgânica, o tráfego orgânico, pessoas realmente interessadas, mas ao mesmo tempo o lead, a pessoa que tem contato com a empresa orgânico é muito mais barato do que no projeto de inbound, né? No projeto de inbound você tem a parte de mídia, você tem que investir para trazer o lead, também tem a parte de SEO, né? Pensar em conteúdos, mas é uma parte do trabalho de inbound. Já em SEO não, é tudo que o SEO entrega. Então o custo por lead tende a ser mais barato quando você faz um projeto só de SEO. Mas ao mesmo tempo eu preciso talvez de algo que nutra esses leads, né? Faça a nutrição desses leads para realmente ele fechar com o meu comercial ou chegar no meu comercial. Aqui eu acredito que a atração é muito próxima, tá? O volume ali, a consistência é muito próxima, mas eu olharia que SEO tem um crescimento mais exponencial e eu acho que inbound é um crescimentozinho em degrau, tá? Por quê? Porque aqui ele tá condicionado à sua capacidade de investimento em mídia também. Então conforme você vai investindo em mídia, você consegue dar alguns saltos um pouco mais significativos. Já em SEO, a gente entende que quanto mais você trabalha, quanto mais implementações eu faço, quanto mais artigos eu publico, eu consigo ter um crescimento maior frente ao Google, tá? Em termos de investimento, acredito que aqui na parte inbound o que você está fazendo é normalmente terceirizando boa parte do seu marketing, você está entregando praticamente o seu marketing para outra pessoa. O ideal é que você ainda tenha uma pessoa específica para ser o interlocutor da agência e você, se você é o tomador de decisão, se você é o gerente de marketing, você é essa pessoa. Mas o inbound visa entregar, mais uma vez, a entrega do inbound são leads qualificados ou oportunidades, né, como outros queiram colocar, pro teu comercial fechar. Em SEO nós estamos falando de tráfego orgânico, de vendas orgânicas, né? Vendas e leads gerados através da busca orgânica. Então fica uma coisa talvez um pouquinho mais ralo, mas ao mesmo tempo o investimento aqui é um pouco mais longo. Na minha escolha, se eu tivesse que começar, então depois de tudo explicando, se eu sou um iniciante, aqui eu botei um asterisco bem grande, né? Se eu sou um iniciante, eu escolheria primeiro trabalhar com inbound, porque ela é uma visão de médio prazo. E eu normalmente preciso alinhar bem o meu comercial para ele começar a vender, gerar leads para o meu comercial vender. Já SEO você precisa já ter alguma estrutura pronta, você já provavelmente investiu em mídia, provavelmente já trabalhou com alguma agência, provavelmente já tem uma equipe de vendas um pouco mais estruturada. Então esse aqui seria um segundo momento. É muito comum que clientes nossos de inbound depois contratem, né, junto com o contrato de inbound, contratem um trabalho específico de SEO, porque ele vai olhar camadas que você ainda não olhou, partes técnicas que não necessariamente você olhou no projeto inbound. E ele vai mais profundo no pensamento de conteúdo, no olhar de oportunidades de conteúdo do que inbound vai. Já inbound eu gosto muito do início, principalmente por isso aqui. Um alinhamento com vendas e comercial. Você vai entender como levar um lead mais qualificado, uma oportunidade mais qualificada para o comercial. Então, se eu fosse um iniciante, eu começaria pelo inbound. Se eu fosse uma pessoa, talvez, que já tenha caminhado um pouco mais, o que eu tenho que ver é o quanto eu estou disponível para terceirizar o meu marketing praticamente, né? Delegar o meu marketing, tudo que o meu marketing faz, SEO, mídia, Face Ads, gestão de mídias sociais, disparo de e-mail, o quanto eu estou disponível para delegar. Se você estiver completamente aberto e não é a sua primeira experiência com a agência, e você está apostando em uma agência diferenciada, você pode entregar o inbound, obviamente, com alguém que tenha KPIs como que eu coloquei aqui para você. Já se você ainda não trabalhou tanto com agências, já teve uma ou outra experiência, talvez SEO seja uma boa porta para você começar a ter um tráfego maior no seu site e trabalhar esse tráfego de uma maneira também in-house, ou seja, dentro da sua empresa. Saber como que você pode converter melhor, fazer um pouquinho do inbound dentro de casa. Beleza? Eu queria deixar você com o episódio 121, onde eu falo como você pode avaliar leads de qualidade através de canais diferentes. Então, um pouco do que a gente estava falando sobre inbound, sobre SEO, como que você avalia a qualidade de um lead através do seu canal. Então, confere esse vídeo aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desses comentários sobre inbound versus SEO. Se você ainda não acompanha o nosso canal, aproveita para se inscrever. Se você ainda não orçou com a agência Vestre, cara, não sei o que você está esperando, tá na hora de você orçar, contratar uma agência de responsabilidade, que tem um grande nome, grande experiência em SEO, tem um grande nome, grande experiência em inbound. Nós somos a agência do ano pela Resultados Digitais e eu espero que de algum jeito, seja somente através desse vídeo, seja através dos vídeos do meu canal, seja um dia vindo ser um dos nossos clientes ou fazendo um dos cursos do Mestre Academy, que a gente se encontre nessa jornada, que a gente consiga aprender bastante junto, que a gente consiga gerar mais negócio. Eu sou o Fábio Ricota e a gente se vê na próxima oportunidade.